Savior, I come, quiet my soul. Remember, redemption's hill, where your blood... 5 de maio de 2016. Como é que a queda acontece? Calúnia, curiosidade e novas unções. O Senhor está conosco, querida família, e que as bênçãos de sua sabedoria derrame sobre nós. Perdoe-me novamente, moradores do coração. O Senhor me deu essa mensagem dia 2 de maio. Foi há 2 dias. Eu vi isso na minha mesa, mas pensei, eu não terminei essa mensagem. Então eu pensei que ia pegar novamente no dia seguinte. Mal sabia que estava quase completa. Então eu comecei na noite passada, e o que aconteceu foi que a energia elétrica caiu em todo o caos, logo depois que eu comecei. Assim, esta mensagem deveria ter sido completada esta manhã, mas por causa de coisas que estão fora do meu controle, ela não foi. Então eu vou em frente com ela. Quando eu peguei essa mensagem, ao longo das 2 últimas linhas, eu perguntei ao Senhor: Querido Senhor, não há nada de novo a acrescentar a esta mensagem? Jesus disse: só que eu gostaria de ter dado ela ontem. Sinto muito, Senhor. Essas coisas acontecem, ele respondeu. Mas é hora de seguir em frente. Sim, posta a mensagem e deixe-me dizer que muitos de vocês têm reconhecido as coisas plantadas em seus corações pelo inimigo e você transformou o curso ao seu redor. Com você eu estou bem satisfeito. Você tem aprendido e levado para o coração de grandes quantidades de pessoas em um curto espaço de tempo. Então agora você conhece a si mesmo e seu inimigo cada vez melhor. O que eu tenho para você bem próximo é outra camada de bênçãos. E agora seguir em frente e viver em minhas bênçãos até que eu volte para você. Alguns de vocês têm unções. Você pode sentir subindo em você. Coisas para fazer que nunca teve a coragem de fazer antes. Você vai se opor, mas ignore a oposição e segure firme a inspiração. A proteja como um bebê recém-nascido, pois certamente é justo que seja cheia de vida e vulnerável. E não exposta ao escárnio e desprezo daqueles que preferem permanecer onde estão e não querem enfrentar qualquer coisa que poderia resultar em fracasso. Mas a sabedoria que você acumulou sobre a operação do inimigo contra você é algo que você precisa para definir em concreto e não permitir que o inimigo roube sua memória. Eu só quero dizer uma coisa. O Senhor, quando Ele disse que aqueles que não querem enfrentar qualquer coisa que poderia resultar em fracasso, eu certamente já fui culpada disso. Na verdade, esse é o porquê que eu me recuso em fazer o retrato, porque eu tenho em minha mente muito além de qualquer coisa que eu já fiz antes na arte. Então, havia uma parte de mim que estava com medo de fracassar. Por causa disso, eu não comecei nele mais cedo. Essa é uma das razões que estou com atraso nas mensagens. Tenho recebido todos os meus materiais juntos e há imagens borbulhando dentro do meu coração. Eu estou esperando por mais uma coisa para chegar e então eu posso realmente começar. Este retrato que ele me pediu para fazer vai ser diferente, porque ele estará olhando diretamente para você e ele será apaixonado por você. E você vai pegar isso no minuto em que você olhar para ele. Você vai dizer: uau, ele é apaixonado por mim. Então esse é o principal impulso do retrato. E a propósito, eu estou esperando que ele execute isso. Eu não seria nem por um minuto capaz de fazer isso. Eu tenho uma certa quantidade de capacidade, mas isso é muito além do meu nível de habilidade. E se ele não tivesse me garantido que ele iria fazê-lo, eu não estaria tocando nem a ponta dos meus dedos. Eu tenho que dizer que esse projeto e outras coisas que o Senhor está fazendo para o Ezequiel
transformou nossa casa em um lugar alegre e cheio de vida nova. Então, se você tem algo em seu coração que Ele está colocando lá, não deixe de colocar para fora. Coloque para fora, vá em frente. Honrarei o que você realizar em meu nome, disse Jesus. Apenas proceda com cautela, sabendo que o que quer que você tentar fazer em meu nome, o fruto será abundante, e assim que a oposição acontecer, ignore e siga a unção doce do meu coração. Ok. Agora, essa é uma mensagem de 2 de maio de 2016 e vai muito bem com os outros dois. Um pouco fora de sincronia aqui. Mas essa mensagem de 2 de maio, depois da comunhão, eu vi o Senhor com a coroa de espinhos e chorando. Há alguns que não vão ouvir essa mensagem, e para eles é o início do declínio de suas almas, e algumas nunca vão se recuperar. Eles tinham tanta doçura em minha presença aqui, Claire. Eles estavam realmente fazendo progresso em sua relação comigo. Cada dia em que foram crescendo em santidade, consciência de seus pecados. Mas agora, eles se fizeram de surdo para mim e para este canal. E são obstinadamente perseguidores e seu rancor sob disfarce de cruzada pela verdade. Ai, como eu choro por esses. Suas almas estão em declínio. Alguns deles nunca vão se recuperar. Sim, alguns deles vão pagar o preço final. Se os demônios não podiam levá-los para o pecado da carne, já que não podiam seduzi-los dessa forma, os levaram para retalhar contra mim neste canal. Eles estão caindo por arrogância e orgulho e tomando tantos quanto podem. Eles perderam todo o senso de convicção e sabedoria santa. Eu sei sobre essa arrogância, pessoal. Eu sinto um gosto de ontem. Eu me envolvi em algo bastante tempo atrás, investigando alguma coisa. Isso foi muito antes do canal do YouTube. Investigar algo que eu estava curiosa. E o Senhor tinha me desanimado, realmente. Mas eu era apenas curiosa. Eu estava tão cheia de auto-vontade sobre esse assunto e eu só pensei, eu tenho que saber isso. E me empurrei nisso até que ele finalmente chegou a mim e me repreendeu. Mas não antes de eu ter resolvido. O que senti resolveu o mistério. E eu não vou aqui dizer o que é, porque se eu fizer, você vai querer fazer também. Então, eu cometi o erro de enviar isso em torno da cadeia de oração, para compartilhar com eles. Uma pessoa em particular tinha algum conhecimento prévio do mesmo e eles tinham um ponto de vista diferente. E eles enviaram sua resposta de volta para mim. Eu, pressionada no meu ponto de vista, quer dizer, não era algo feio ou qualquer coisa, não era, obviamente, uma diferença de opinião. Fui lá para escrever para essa pessoa uma carta e eu comecei a pensar, não deveria fazer isso. Realmente não era o que eu deveria estar pensando. Eu não deveria estar compartilhando com o grupo de oração. Eu disse, você sabe, eu não era obediente. E então eu ouvi no fundo, e você também é muito arrogante. Eu sabia que era o Senhor. Eu sabia que estava sendo arrogante só para me afirmar que estou certa e que você está errado. Eu sei sobre arrogância. Eu posso cair nessa num piscar de olhos. Essa é a razão pela qual ele não queria me envolver nessa investigação. Ele não queria me envolver nisso porque ele sabia que iria trazer o meu orgulho e arrogância e alimentar meu lado errado da personalidade. Assim pode acontecer em um piscar de olhos. Cuidado, porque você acha que pode estar bem e você pode cair. Então, repetindo o que o Senhor disse,
Oh, como eu choro por esses. Suas almas estão em declínio. Alguns deles nunca vão se recuperar. Sim, alguns deles vão pagar o preço final. Se os demônios não poderiam os levar a pecar na carne, uma vez que não conseguiam desta forma, para retalhar contra mim neste canal, eles estão caindo em arrogância, orgulho e levando muitos com eles. Tantos quanto podem, eles perderam todo o senso de convicção. Eles estão cegos pela amargura e orgulho, incapazes de ver os presentes que colocaram diante deles. Tendo lembrança perdida de seu progresso nesse canal, eles estão deslizando de volta para seus velhos hábitos e me perdendo de vista em suas vidas. Para eles eu era apenas um fantasma, um engano que nunca existiu. Minhas aberturas de amor foram desprezadas agora e substituídos com amargura, inveja e orgulho. Ah, como eu lamento para esses que caíram. Orem por eles, meus queridos. Orem por sua salvação, porque o juízo que fizeram contra este canal tornou-se seu próprio juízo perante os tribunais do céu. No entanto, nunca queria abandoná-los, mas você entende que são os frutos da escolha. Meu amor, minha presença, meu coração, e agora tudo isso foi varrido e escondido sob um tapete de amargura, tecida com fios sedutores de autojustiça, inveja, orgulho e arrogância. Meu coração dói por eles, e tudo que eu derramei sobre eles agora vão para outras almas que me buscam. As almas que vão responder a meu convite para crescer em santidade, e eu vou caminhar lado a lado com eles. No entanto, eu lamento a escuridão que se estabeleceu ao longo de tantos, tendo perdido sua ligação comigo. Eles agora são aqueles que caem sobre o encanto de espíritos sedutores de justiça própria, espíritos religiosos que os aplaudem por sua coragem de vir contra mim e denunciar você. Este é o fruto daqueles que se recusam a procurar-me até me encontrar. O lote daqueles que rejeitam a humildade e mansidão e buscar a subir acima dos outros em estatura. Esta é a grande quantidade de pessoas que parou em oração e recebeu os enganos dos homens que lhes são oferecidos para que pudessem ser cavaleiros, tomando-se um malfeitor, em vez de pressionar, combatendo o bom combate e reconhecendo o seu próprio erro, amargura e ciúme. Meus filhos, não abandone a difícil tarefa de discernimento, nunca. Sua alma repousa sobre este conhecimento e habilidade para reconhecer o bem do mal. Uma vez que você perder isso, você é como um piloto no nevoeiro, que não pode dizer o alto do baixo, que não pode se orientar e eventualmente cairá no chão. Você nunca pode dar ao luxo de trocar de opinião para o discernimento. Nunca, por favor, que seja uma lição escrita em meu sangue, nunca escolher opinião sobre a oração de cortar o coração e do discernimento. Os dias de cortar a madeira seca estão se aproximando e as campanhas para a substituição do bem com o mal já começaram. Muitos que pensavam que eram impermeáveis ao engano estão agora mesmo se aproximando bem perto, sem perceber que estão em perigo. Satanás usará as partes mais fracas de seu caráter para atraí-lo. Para muitos é a segurança financeira, para outros popularidade e solidariedade. Eles não reconheceram o rancor em seus espíritos logo no início. Em vez disso, eles brincaram com o mal e ouviram as mentiras. Logo, essas mentiras criou raízes e se tornaram disseminadoras de engano. Mal alimentado o seu sentido de importância e autojustiça,
e começaram a jogar fora os grilhões de profunda oração perseverante em troca dos elogios em difamar os inocentes. Demônios em torno deles se regozijaram e sentiam alta e importante. Isso só os estimulou a maiores e maiores calúnias. Agora eles têm jogado fora todos os grilhões de decência e correm com os demônios que os incitam. Coletam mais e mais argumentos para os seus erros. Meus filhos, nunca jogue fora a oração de discernimento em troca da opinião de homens ou demônios. Nunca responda a rancor e lance o seu lote com os malfeitores. Nunca negocie a mansão no céu por um lugar no forno preparado para os demônios. Nunca seja preguiçoso na oração e discernimento e entenda. A sua própria salvação pode ser posta em risco por vir sob o jugo da calúnia e da fofoca. Agora vou te explicar como é com os cristãos que perdem a sua salvação. Eles são como uma semente lançada no solo rochoso. No início, eles recebem a mensagem com alegria, mas quando a lua desaparece e eles são chamados à santidade de vida, eles se recusam. Satanás vigia para estes e os corvos vêm, abocanham o broto e devora. Eu ofereci-lhes amor, mas desprezou a disciplina do Senhor. Eles viram grande preço envolvido em amar os outros, conquistando sua natureza de pecado, ou em troca de colocar em minha mansidão. Esse foi um preço muito alto a pagar. Secretamente, eles se felicitaram que entre eles eram ok e ainda melhor e mais sábio do que os outros. Eles pensaram que podia brincar com o mal, calúnias, mentiras e permanecer impassível. Nesse meio tempo, os demônios os alimentaram com os argumentos mais inteligentes e lógicos, rasgando sua fé em minha bondade simples. Eu soube no sentido de que eles não iriam colocar suas vidas de uma vez por todas em meus pés e me permitir remover cirurgicamente o pecado de suas vidas. Eles foram convidados para as profundezas, mas eles nunca perseveraram até que eles realmente sabiam. Eu e meu Deus. Eles foram duplos de espírito, agarrando-se a seu intelecto e questionando as coisas que ressoavam profundamente em suas almas. Ao invés de aceitar como uma criança, eles cortam com o seu intelecto e perdem sua fé inocente. Sim, os demônios são inteligentes, especialmente para aqueles que estão atrasados em me buscar e não morrem para si mesmos de uma vez por todas. Há outros que têm sido inocentes, mas enganados. Sua única falha era que eles se abriram ao veneno. Eles sabiam que eram mal, mas eles ouviram de qualquer maneira. Meu espírito as advertiu, mas eles ignoraram o aviso. Muitos como você faz, Claire, quando você quer assistir a diferentes professores e profecias. Eles sentiram a imundície da contenda, rancor, mas por uma questão de entretenimento e talvez para aprender algo, ouviram de qualquer maneira. Eu os avisei. Muitas dessas almas estavam aqui quando eu fui em uma campanha prolongada para avisá-los contra fofoca e calúnia. Eu vou dizer-lhes isto. Muitos demônios muito inteligentes foram atribuídos para assassinar sua personalidade. Muitos teólogos extremamente qualificados, fariseus e demônios de espíritos religiosos se comprometeram neste esforço para o inimigo, que lhes ofereceu recompensa para cada alma que ceder a um relacionamento íntimo que tiveram uma vez comigo. Então, você tem isso. A muito triste verdade
e como a dinâmica do inimigo conseguiu que as almas emprestassem seus ouvidos, que os avisou para ficar longe. Há um tremendo poder em palavras. É por isso que impedi de ler suas mensagens. Eu não quero a sua fé em mim enfraquecida de forma alguma. Enquanto você obedecer, crer, você vai fazer o bem. Mas se você ficar curiosa, você vai pagar o preço de agonia e de prejuízo para seu coração. Eu gostaria de dizer, com uma parte aqui, por favor. Por favor, deixe-me ir fundo nisso. Eu descobri que a curiosidade é a ferramenta número 1 que o inimigo usa para nos colocar fora da pista. Os outros demônios interferem e levam o restante do caminho, dependendo do que for sua fantasia em particular. Mas ele nos pega quando começamos a ir na direção errada com curiosidade e necessidade de saber. Que acontece de ser um subproduto do orgulho. Porque quando você tem orgulho, você quer ter todas as respostas. Então, por favor, seja prevenido. A curiosidade é altamente perigosa. Corta assim que você sentir isso subindo em você. Corta antes que ela realmente permita que você seja danificado. O Senhor continuou. Por favor, me obedeça. Fica longe da calúnia e a maledicência. Quando você se deparar com um post que começa a prejudicar, exclui imediatamente. Não entretenha ou tente argumentar o seu caminho com eles. Você não pode raciocinar com um demônio. Eles sempre vão encontrar um buraco em sua armadura e te apunhalar onde dói mais. Em vez disso, levanta o escudo da fé e corta a cabeça do mal antes que ele alcance seu coração. Agora eu trouxe muitos novos irmãos e irmãs para este canal. E neste ensino estou os avisando. Não creio que você pode brincar com fogo e sair sem ser queimado. Perceba, estou verdadeiramente nesse canal. Não vá sondar em torno do lixo por curiosidade. Siga seu coração e o seu discernimento. Não permita a liberdade de engajar-se em curiosidade. Proteja seu relacionamento comigo. Eu comecei o bom trabalho em você, e se você estiver fiel e obediente, eu vou completá-lo. Você tem uma escolha. Escolha sabiamente. Eu te abençoo com a graça de reconhecer o mal e cortá-lo antes que se enraize em seu coração.